você tá preocupadinho pra cacete de como vai estar o preço do Bitcoin no curto prazo. Os caras já adquiriram 6% de todos os Bitcoins existentes. Daqui a pouco, isso aqui era 0,5%, que virou 1, que virou 2, que virou 3, já tá em 6. Significa que o Bitica tá acabando e vai faltar, meu velho, vai faltar. Escuta o que eu tô te falando, cara, vai faltar. Olha só, os caras já estão com 6%. A BlackRock começou o seu ETF há 1 ano e meio. Ele já tem 700 mil bitcoins. A Fidelity, 200 mil bitcoins. A Grayscale, 185 mil bitcoins. As outras somadas aqui e tal, uma outra tem 40, outra 40, 40, 15 e tal. Mas os caras já têm 6,5% do supply do Bitcoin, velho. Tá, Felipe, 6% significa quanto? 1.260.000 bitcoins. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Os caras já têm 1 milhão. Os caras já têm 1.258.000 bitcoins. E você preocupadinho, ai, se o Bitcoin vai subir, se vai cair, nhanhanhan. Você tá nessa pirocagem. Semanalmente, cara, os caras não param de comprar Bitcoin. Os caras diariamente não param de comprar Bitcoin. Olha isso aqui, ó. Semanalmente. Tivemos aí a semana 22 e 23 desse ano com saídas, 1.700 Bitcoins e 1.800 Bitcoins. Mas olha só, a semana 24 desse ano, 12 mil Bitcoins entraram nos cofres. Olha a semana 25, 9 mil Bitcoins. Olha a semana 26, 20 mil Bitcoins entraram nos cofres das gestoras. Semana 27, 7 mil. Semana 28, 4 mil. Teve feriado no meio dessa foi de 4 de julho, né? 4 de July. Olha a quantidade de Bitcoin entrando. E aí, se a gente pegar uma calculadora, ó, vamos abrir uma calculadora aqui, ó. Vamos abrir a calculadora aqui. Só nessa semana, tá? Só essa semana 26 aqui, ó, que entraram 20.694 Bitcoins. Entraram. Quando eu digo entraram, eu tô dizendo assim, ó. Teve gente que vendeu, teve gente que comprou. As vendas foram superadas pelas compras em 20 mil Bitcoins. 20 mil Bitcoins, irmão, vezes, vamos botar o valor atual, 110 mil, vai? 110 mil dólares. A gente tá falando de 1.000, milhão, bilhão. Entraram 2 bilhões nos ETFs de Bitcoin somente numa semana. Vamos voltar a conta aqui, porque eu já fiz essa conta aqui algumas vezes. Eu gosto de fazer essa conta para você entender por que está faltando e por que vai faltar Bitcoin. E aí a pergunta mais burra que você pode fazer é, mas por que o preço não tá subindo? Como que não tá subindo, meu velho? Nós estamos no topo histórico dessa caralha. Como é que não tá subindo? Ó, aqui começou os ETFs, ó. 40 mil dólares. Janeiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Janeiro. Janeiro, fevereiro de 2024. Ó. 40 mil dólares. Aqui começou os ETFs. Tem 1 ano e meio de ETFs. E na média, o preço do Bitcoin já subiu. Vamos pegar na média aqui, ó. O preço do Bitcoin subiu 160%. Aí você fala assim, nossa, por que os caras estão comprando e o preço não sobe? Como que não sobe, meu velho? Como que não sobe? Que exercício mental que você tá fazendo pra olhar esse gráfico sem subir? Sobe e sobe pra um caralho. Sobe e sobe pra um caralho. Então vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui. Eu quero fazer essa conta com você. Só dessa semana. Não vou somar tudo, não. Não vou ser esse cara, não. Eu vou somar somente esses 20 mil Bitcoins na semana 26 que entraram nos ETFs. Quando eu digo entrou no ETF, é o seguinte. O Michael Saylor comprou Bitcoin. O Felipe comprou Bitcoin. O Apollo comprou Bitcoin. O Vicentini comprou Bitcoin. O País Tal comprou Bitcoin. Eu tô falando só dos ETFs, tá? Você sabe que hoje são minerados 450 Bitcoins por dia. Por quê? Porque nós temos aí 10 blocos, um bloco a cada 10 minutos. Cada bloco, ele dá uma recompensa para o minerador em 3,125 Bitcoins. Então nós temos hoje 144 blocos por dia, vezes... Não, 144 blocos? Vezes 3,125 Bitcoins, nós temos 450 Bitcoins minerados por dia. Veja bem, nós temos na média hoje 144 blocos são encontrados diariamente. Cada bloco dá uma recompensa para o minerador, aquele cara que descobriu aquele cálculo matemático muito louco, dá uma recompensa de 3,125 Bitcoins, tá? De novos Bitcoins sendo gerados. Logo, por dia, por que eu digo na média? Porque tem dia que dá 144 blocos, tem dia que dá 170, tem dia que dá 120, depende de como tá
a força computacional da rede naquele momento. Mas na média, nós temos 144 blocos minerados por dia. Vezes 3.125, nós temos aqui 450 bitcoins minerados por dia. Vamos zerar essa conta aqui, porque só nessa semana 26, né? Foram comprados pelos ETFs 20.694 bitcoins. Se eu dividir pela produção diária de bitcoins, são 450, eu vou chegar numa única semana que comprou 20.600 bitcoins, a gente precisa de 1 mês e meio ou 46 dias para minerar os bitcoins. Ou seja, eu preciso começar a minerar agora e jogar 1 mês e meio e tudo que for minerado ir direto para os cofres dos ETFs só para cobrir o que esses caras compraram numa semana. Você tá entendendo que vai faltar? Você tá entendendo que vai faltar? Você tá entendendo que vai faltar Bitcoin? Porque numa semana esses caras compraram 1 mês e meio de mineração. Na outra semana compraram mais, 20 dias de mineração, 10 dias de mineração. Na outra semana, mais 22 dias de mineração. Na outra semana, mais 25 dias de mineração. Essa semana, que foi fraca, 10 dias de mineração. Você tá entendendo? Então vamos somar tudo isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Nós tivemos 4.424, mais 7.040. Tô somando o último mês, né? 20.694, mais 9.000, aqui, né? 9.624, mais 12.931 bitcoins. 54 mil bitcoins em 5 semanas, dividido por 450 dias, 450 bitcoins, nós temos aqui, ó, olha só que loucura. Em 5 semanas, nós temos aqui bitcoin suficiente para ser minerado em 121 dias. Você tá entendendo o lance? Você tá entendendo o lance? O que tá acontecendo aqui? Então, se você... Eu tô desenhando para você. Se você não entendeu, eu vou te explicar. O que é gerado por dia de Bitcoin não tá suprindo a demanda somente dos ETFs. Fora grandes empresas comprando, países e nós, o varejo, o varejinho. E aí eu quero fazer mais uma conta com você. E essa vai te deixar meio de boca aberta. Eu quero fazer mais uma conta com você. A gente sabe que no final de 2140, o ano de 2140, nós teremos ao todo 21 milhões de bitcoins minerados. Tá bom? Então, lá pro ano de 2140, ou seja, daqui 115 anos, nós vamos minerar a última fração de Bitcoin. Vão ser 21 milhões de unidades. Hoje, nós temos cerca de 8 bilhões. É um número que é um pouco mais, um pouco menos, mas só pra gente fazer uma conta redonda, tá bom? Não vai mudar muito, um pouco pra cima, um pouco pra baixo. Mas hoje, na Terra, nós temos 8 bilhões de terráqueos. Em 2019, eu propus isso num CryptoMinds que a gente fez depois do BitSampa. Foi dia 31 de agosto, dia 1º de setembro, tá? Dia 1º de setembro de 2019, eu fiz essa reflexão para quem tava lá no CryptoMinds. Foram acho que umas 30, 40, 50 pessoas que estiveram lá no CryptoMinds, né? Em São Paulo. Foi lá no Hotel Pestana, lá em São Paulo. Eu fiz essa reflexão com a galera. Eu falei, turma, nós só teremos 21 milhões de unidades. Hoje nós temos 19 milhões e 800 mil, tá? Nós teremos 21 milhões de unidades. Só que nós temos hoje, pode ser mais habitantes, pode ser menos daqui 115 anos, tá? Mas vamos falar nos dias de hoje. Nós temos hoje 8 bilhões de terráqueos. 1.000, milhão, bilhão. Se eu dividir o número de bitcoins máximo que pode ter, que são 21 milhões de unidades, pelos 8 bilhões de terráqueos, a gente tá falando... Se a gente pudesse dividir igualmente, né? Se tivesse um script que pegasse cada ser humano, pegasse os bitcoins existentes, futuro, e desse a fração igual para todo mundo. Significa que cada ser humano, no máximo, poderia ter hoje 0.0026 bitcoin. 0.0026 bitcoin. Vamos gravar esse número? 0.0026, que hoje, vezes 600 mil reais, vamos falar 615 mil reais, que bateu hoje,
A gente tá falando que hoje, no máximo, cada ser humano, se fosse dividido exatamente igual, se pudesse existir isso, né? Vou fazer um exercício só pra gente entender. Não é que vai acontecer, não tem ninguém pedindo isso, tá? Mas é só pra gente entender. No máximo, cada ser humano teria R$1.600 de Bitcoin. No máximo. Só que aqui nesta live, com 933 pessoas, eu tenho certeza absoluta que dessas 933 pessoas, eu chutaria, cravaria que 900 pessoas têm mais do que 0.0026. Vamos fazer um exercício? Talvez um pouco mais, um pouco menos, sei lá. Umas 800 pessoas aqui têm mais do que 0.0026 Bitcoin. Vamos fazer um exercício aqui? Você que tá na live comigo? Digita aqui nessa live, digita aqui nos comentários, se você tem mais do que esse valor. Não precisa falar quanto que você tem, não. Digita se você tem mais do que esse valor aqui em Bitcoin. Ou seja, o equivalente a hoje a mais ou menos R$1.600. E eu tenho certeza absoluta que dessas 930 pessoas que estão aqui online conosco, pelo menos 900 tem mais do que isso aqui. Isso, ó, pra fazer uma conta bem inteligente aqui. Hoje seria um salário mínimo de Bitcoin. Ó, o Anderson, Wesley, João Ponês, Rodriguinho, Marcos, Everton, Luiz, Renato. Você vai reportar, não vou reportar ninguém não, cara. Não vou reportar ninguém não. O Ícaro, o Thiago Lopes, botafoguense, a galera toda, cara. Ou seja, o que significa, turma? O que significa? Que o Bitcoin, ele é escasso, ele tem uma escassez sabida, a scarcity dele é sabida, a gente sabe quanto de Bitcoin existe, a gente sabe de quanto de Bitcoin vai existir no futuro, máximo, e a maioria das pessoas aqui na live tem mais do que esse valor. Ou seja, se você tem mais do que esse valor, significa que no futuro, quem quiser comprar esse valor de Bitcoin vai ter que pagar muito caro. Porque esse valor tá na minha carteira, tá na sua carteira, tá na carteira do Marco, tá na carteira do Júnior, tá na carteira do Fabrício, tá na carteira do Samir e de todo mundo. Então, o que eu quero que você entenda com esse exercício? O Bitcoin, ele é finito. São 21 milhões de unidades que vão ser mineradas até o ano de 2140. Mas provavelmente a gente não vai estar vivo aqui, a não ser que, porra, a IA e a computação quântica inventem aí coisas, descubram coisas pra longevidade absurda, descubram todas as curas e tudo mais, né? Pra gente ficar vivo pra sempre aí, né? Daqui 115 anos a gente não vai estar mais vivo, velho. Não vai estar mais vivo. Eu vou ter 160 anos, né? Não vou estar vivo pra ver a última unidade do Bitcoin minerada. Só que as pessoas que forem nascendo ou que já existem e vão querer descobrir o Bitcoin, elas vão pagar caro pra ter isso aqui, ó. Pra ter isso aqui, pra ter esse 0026 Bitcoin. Por quê? Porque você já entendeu isso daí. Você já entendeu isso e você já tem mais. E aí o que eu tô querendo te dizer? Cara, você tem mais do que 0026 Bitcoin. Os ETFs estão comprando a rodo. Os países estão comprando. É Estados Unidos, é China. O Brasil tá entrando aí, né? O Eros Biondini, um deputado, tá querendo fazer uma reserva estratégica de Bitcoin. Você tem a China com Bitcoin, Estados Unidos. Você tem Butão com Bitcoin. Você tem El Salvador com Bitcoin. Você tem outros países. Eu vi agora que o Vietnã tá querendo fazer uma reserva estratégica ou coisa do tipo. Tem empresas, Michael Saylor, Metaplanet. Aqui no Brasil tem a Melius, tem Mercado Livre. Tem um monte de empresa comprando Bitcoin a rodo. Cara, tá muito óbvio que o Bitcoin tá extremamente barato. Eu não quero dizer que o Bitcoin só vai subir. Isso não existe. Em alguns momentos ele vai subir muito, em alguns momentos ele vai cair muito. Eu não sei qual que é o topo histórico desse ciclo e do próximo. Não é isso que eu tô te falando, tá? Eu não tô te falando de curtíssimo prazo, eu tô falando de um universo de 115 anos, cara. Qual que é a chance em 115 anos, com uma escassez sabida, se nada de código for quebrado, se nenhuma computação quântica absurda que o pessoal fala tanto, destruir o Bitcoin, meu Deus do céu, se nada disso acontecer, cara, faz um exercício daqui 20 anos, como é que vai estar o preço do Bitcoin, cara? Vai faltar Bitcoin.
E os ETFs, os institucionais, as grandes empresas, os países já entenderam isso. Irmão, eu mostrei pra você agora há pouco, o Donald Trump, um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, esse cara tem 60% do patrimônio dele em cripto. Não sou eu que tô dizendo, não, é a Forbes, tá bom? Esse doidão, segundo a Forbes, 60% da fortuna do Trump tá em criptomoeda, velho. Você tem noção que esses caras que fazem parte do sistema já entenderam que é melhor ter do que não ter? Então, se você tá de fora, cara, eu diria pra você repensar. Repensa. Porque não ter Bitcoin vai custar caro pra sua carteira. Vai custar caro pra sua aposentadoria. Vai custar caro pro seu conforto. Não ter Bitcoin vai te custar caro. E se você tem hoje mais do que 0.0026 Bitcoin, você é um privilegiado. Porque daqui a algumas décadas, quiçá séculos, as pessoas vão olhar pra trás e falar, caramba, ó. E nem a turma fala hoje, pô, eu queria estar lá descobrindo ouro, descobrindo petróleo, lá 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás. Os caras vão estar falando, caramba, eu queria estar lá no início, olha, dava pra comprar Bitcoin com 100 mil dólares. E por que as pessoas não compraram? Essa vai ser a pergunta que os caras vão fazer daqui a 300 anos. Porra, na década de 2020, em 2020, os caras tinham a possibilidade de comprar Bitcoin em 100 mil dólares, não compraram, por quê? Os caras vão se questionar. Como tinha burro no planeta, os caras vão se questionar. Qual que era o QI dessa gente que viu o Bitcoin nascer e não comprou? Então fica ligado. Tô dizendo pra você sair vendendo casa, vendendo carro, meu Deus, fazendo loucura pra comprar Bitcoin. Mas vai acumulando seu Bitcoinzinho. Eu tô falando isso aqui desde 2018 no canal. Vai acumulando. Porque se você deixar de acumular, vai fazer falta no teu futuro. Antes da gente encerrar, deixa eu te dar uma dica valiosíssima. A CoinEx é uma corretora que não te obriga a passar a documentação, ela não te obriga ao KYC. Você consegue negociar na CoinEx mais de 1.385 criptomoedas, seja Bitcoin, Ethereum, Solana e outras altcoins, memecoins, shitcoins. Você negocia isso no mercado à vista ou até mesmo no mercado de futuros, onde você pode alavancar em até 100x, claro, se você souber o que está fazendo. De qualquer forma, a CoinEx não te obriga a passar a documentação e você não será reportado para a Receita Federal Brasileira ou qualquer órgão aqui do Brasil. Para isso, você pode abrir sua conta, link tá na descrição, ou aponta aí o QR Code ali, tá? Aqui pra tela. Você pode abrir sua conta apenas com e-mail, senha e 2FA e negociar mais de 1.385 pares aqui sem ser reportado sem KYC.